Aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequenos, escondendo-os aos autores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exaltou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai Santo do céu e da terra, porque escondeste essas coisas e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e o Pai a não ser o Filho. E naquele a quem o Filho o quiser revelar, Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós verdes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, a vida de São Francisco de Assis precisa nos inspirar. A vida de santidade, de doação, pobreza, espírito de perdão, de amor ao próximo e cuidado com aqueles que mais necessitam. Os marginalizados, aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão na prostituição e aqueles que estão em vários pecados. Nós precisamos ter misericórdia como São Francisco teve. No coração do Evangelho de hoje está a verdadeira alegria. Ela não vem dos resultados, mas da comunhão com Deus. Jesus reconhece os frutos da missão, mas lembra que a maior graça é pertencer ao Pai, ser amado por Ele e viver para o Reino. Francisco de Assis viveu em realidade, na totalidade. Sentiu-se amado pelo Pai dos céus e viveu para o Reino de Deus. Ou seja, desprendeu-se deste mundo para buscar a vontade de Deus. São Francisco é um dos maiores exemplos de alguém que viveu esta alegria profunda e discreta, de ter seu nome escrito no céu. Francisco pregava com simplicidade, amava a natureza, chamava o sol de irmão e a lua de irmã. Ele falava com a natureza, mas no sentido de criação, pois Deus está na criação. Tudo que Deus criou pertence a Ele e nós precisamos ver Deus nas realidades criadas. E Ele nos dá a maior alegria de ser pequeno e amado por Ele. São Francisco dizia: o que um homem é diante de Deus? Isto é nada, nada basta. Preciso saber que diante de Deus eu sou filho amado, pois isso que São Francisco viveu e terminou dizendo algo muito importante da vida dele: agradar-se com o essencial, não nos feitos, mas na graça de sermos filhos de Deus. Viver com simplicidade, desprendidos, livres e ser instrumento de paz e de humanidade e humildade. São Francisco criou o hino da paz, o hino da humildade. Que ele nos ajude a viver a humanidade e a humildade e a promover a paz em todos os lugares que nós formos. Que Ele interceda e rogue por nós e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora às preces.
A oração das preces será substituída pela oração de São Francisco. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver ofensas, que eu leve ao perdão. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvidas, que eu leve à fé. Onde houver erro, que eu leve à verdade. Onde houver desespero, que eu leve à esperança. Onde houver tristeza, que eu leve à alegria. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos cantar agora a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure